Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje vamos trabalhar fatoração pela segunda técnica, por agrupamento, ok? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? Bora lá! Nosso objetivo, então, é estudar a fatoração de expressões algébricas usando a técnica do agrupamento. Vamos agrupar as coisas para depois finalizarmos, ok? Então, olha lá. É possível fatorar se não houver um fator comum? Será que é? Como é que eu vou fatorar se não tem um fator comum? É possível? Sim e não. Sim, porque nós conseguimos fatorar uma expressão que não tem um fator comum. Mas não, porque a gente faz isso por partes. E se a gente faz por partes, a gente pega sim o fator comum, tá bom? Então vamos lá, vamos entender esse negócio. É possível em alguns casos, tá bom? Se agruparmos de forma conveniente os termos, ou seja, a gente coloca o fator comum em evidência, mas ainda não transformou num produto. E faz isso de novo, 2 vezes. Aí a gente consegue a fatoração, ok? Vamos lá então? Então a fatoração é transformar numa multiplicação, então só lembrando, nunca mais você vai esquecer isso na vida. Fatorar é transformar em uma multiplicação. Os números eu posso abrir eles, ok? E os monômios também, ó, por exemplo, b ao cubo é b vezes b vezes b. Então a gente consegue abrir eles. Se for, por exemplo, um número primo, 5, o 5 você pode escrever como 5 vezes 1. Então também é possível abrir um pouquinho, ok? Olha lá, fatoração por agrupamento. AX mais 2A mais 5x mais 10. Note que não há fator comum nos 4 termos ao mesmo tempo, tá bom? Mas se você olhar, a gente tem fator comum se a gente olhar em partes. Por exemplo, nos 2 primeiros aqui, ó, eu não tenho o A que eu possa colocar em evidência? Nos 2 últimos, eu tenho o número 5, ó, porque 10 é 5 vezes 2. Ou então, se eu olhar para o primeiro e o terceiro termo, eu tenho x, posso colocar em evidência. Ou ainda, se eu olhar para o segundo e para o quarto, eu tenho 2, porque 10 é 2 vezes 5. Então, a gente consegue, não tem um fator comum a ambas as parcelas, mas tem por partes. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, olha lá, o 10 é 5 vezes 2, então eu posso colocar, ó, poderia colocar o A e o 5, como eu falei para vocês. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar o A e o 5, porque já está na ordem, né? Já está bonitinho. Então, vamos fazer assim. Colocando o A em evidência aqui, sobra o x desta parcela mais o 2. E colocando o mais 5 em evidência aqui, ó, vai o sinal junto, não esquece disso. Sobra o x mais 2. Então, agora eu tenho 2 parcelas grandinhas. Tem fator comum nessa parcela? Tem. É o x mais 2, ó. Então, a gente pode colocar esse x mais 2 em evidência, ó. Sobra o A mais 5. Então, o que fizemos? Transformamos uma expressão que aparentemente não tinha fator comum a todos os termos e fatoramos, ok? Fazendo essa aplicação por agrupamento, agrupando os termos de forma conveniente, tá bom? Ó, e temos um polinômio fatorado por agrupamento, ok? Ou seja, a gente precisa de 2 linhas para fazer isso, né? Eu tenho a principal, tenho a intermediária, até chegar no produto final. Então, essas 2 expressões representam a mesma coisa, escritas de forma diferente. Então, ó, se você usar a propriedade distributiva, fará com que o polinômio volte à sua forma original. Então, não modificamos o polinômio. Apenas, como eu falei, escrevemos de forma diferente. Olha lá, ó, x mais 2 vezes a mais 5. X vezes a, xa. X vezes 5, 5x. 2 vezes a, 2a. 2 vezes 5, 10. Voltamos ao polinômio na forma não fatorada, ok? Então, são 2 formas de escrever que representam a mesma coisa. Então, para isso, um servicinho para você. Olha aí, ó. Faça a fatoração dos polinômios e depois verifique através da propriedade distributiva. Então, eu tenho 2 letras aqui, ó. Você vai fazer a letra A e a letra B. Vai fazer a fatoração
são 4 termos, então provavelmente vai ser por agrupamento e depois vai aplicar a propriedade distributiva para verificar que está certo, porque ela tem que voltar nesta mesma expressão, ok? Vou dar um tempinho e já volto. Conseguiu fazer? Foi tranquilo? Ou teve alguma dificuldade? Vamos resolver esse negócio? Olha lá, a letra A. Então, se você olhar, você não tem um fator comum nas 4 parcelas ao mesmo tempo. Mas se você olhar nas 2 primeiras, eu tenho o A. E nas 2 últimas, eu tenho menos X. Você pode colocar o sinal em evidência também. E em muitos casos deve, porque senão não consegue completar a fatoração. Repare que os dois são negativos, ó. Coloca. Então vamos lá. Colocando o A em evidência na primeira, ó, sobra B mais 1. Vamos lembrar disso. Quando você coloca o fator inteiro em evidência, a gente não sobra 0, sobra 1. Porque a hora que você vai multiplicar, ó, A vezes 1, tem que voltar lá. Se você colocar 0 aqui, A vezes nada, nada. Sumiu daí, ok? Então é 1. E aqui eu coloquei o menos X em evidência. Então sobra só o Bzinho. E aqui tem um 1 na frente, multiplicando x, certo? Eu coloquei a parcela inteira em evidência, então sobrou mais 1. Para você verificar, menos x vezes 1, menos x. E agora, para terminar a fatoração, eu tenho b mais 1, que eu posso colocar em evidência. Então, vamos colocar b mais 1, sobra o a da primeira parcela, menos o x da segunda. Fatoramos aquela expressão, ok? Transformamos em um produto. E agora? Agora vamos fazer a distributiva. É como se fosse uma prova real, para você ver que vai dar certo e vai voltar. Então, ó, B vezes A, BA,
B vezes menos x, menos bx. Mais 1 vezes a, mais um a, mais 1 vezes menos x, menos x. Aí é só organizar para ficar igual lá em cima, lá, ó. AB e BA é a mesma coisa. Aí eu coloquei o A antes, ó, só troquei a ordem das parcelas. Também não alterou. BX menos X. Então, verificamos que deu certinho. E a letra B? Mesmo processo. Olha lá, precisamos colocar os termos em evidência. Então, vamos lá. O fator comum vai ser o A e o menos 5. Então, o que eu fiz para verificar isso, gente? Eu coloquei, ó, inverti, ó, coloquei o A aqui e o menos 5A aqui. Porque entre o A e o 5 não tem nada que eu possa colocar em evidência. Então, se eu trocar a ordem desses dois aqui, ó, o A ao quadrado e o A, eu posso colocar o A em evidência. E agora sim, nesses dois últimos, eu posso colocar o menos 5, tá bom? Então, às vezes a gente precisa trocar alguns de lugar para dar certo. Então, colocando o A, sobra o outro A, mais um, ó, tá bom? Porque eu coloquei a parcela inteira em evidência. Colocando o menos 5 em evidência, sobra o A e a parcela inteira. A parcela inteira é mais 1, tá bom? E agora o mais 1 é o fator comum. Posso colocar ele em evidência. Vai sobrar A menos 5. Transformamos em um produto. E para fazer a prova real, só basta aplicar a propriedade distributiva, ó. A vezes A ao quadrado, A vezes menos 5, menos 5A, mais 1 vezes A, mais com menos, menos 5. Então, tá aqui, ó, ok? E eu ainda posso escrever essa expressão juntando os termos semelhantes, ó. Menos 5A com mais 1A, eu fico devendo apenas 4A. Então, eu posso escrever desta forma aqui, ok? Visto? Bora lá, então, para o próximo? Seguindo a ideia do exercício anterior, é para você fatorar isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Eu vou dar um tempinho para você pensar, fatorar e a gente já volta.
e esse. Conseguiu fatorar? Tamanho, gente, não tem nada a ver. Você vai procurar fatores comuns, tá bom? Então, vamos lá. Ó, como o polinômio é grande, esse aqui tem 6 termos, nós vamos procurar dividir em 2 grupos e buscar algum fator comum em cada um desses grupos, tá bom? Assim como também você poderia dividir em 3 grupos, só que é mais fácil ao meio, ok? Então, vamos lá. Os primeiros 3 termos, gente, eu tenho um fator comum. Quem é? O x. Então, o x é o fator comum das 3 primeiras parcelas. E lá, das últimas? Os 3 últimos termos, o fator comum é o y. Então, vamos colocar eles em evidência e ver o que acontece, tá bom? Colocando x, sobra x ao quadrado, né? X ao cubo é x vezes x vezes x. Tirou 1, sobrou os outros 2, tá? Aqui tem 2, então sobra 1x, menos 2x, o número repete, né? Coloquei a parcela inteira em evidência, sobra 1. Agora eu vou colocar o y aqui na segunda. O que sobra? O x ao quadrado, tirando o y, sobra menos 2x, tirando o y, tirei a parcela inteira, sobrou mais 1. E agora? Agora a gente enxergou que esse baita parênteses se repete nas 2 parcelas. É enorme, né? Mas não tem problema, é um fator comum. Então, nós podemos colocar em evidência, ó. O que sobra daí? Sobra o x da primeira parcela mais y da segunda. Então, também nós conseguimos fatorar, ok? E também é possível fazer a prova real aplicando a propriedade distributiva. Tem que voltar naquele lá de cima. Pode ser que não volte exatamente na ordem as parcelas, mas você sabe que pode trocá-las de lugar sem problema, ok? Olha lá, falando nisso, vamos verificar para ver se está certo mesmo. Então, o x multiplica todo mundo de lá. Então, ó, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. X vezes 1, x. E agora o y multiplica todo mundo também, ó. Y vezes x ao quadrado y. X é y vezes menos 2x, menos 2xy. E y vezes 1, y. Voltou exatamente naquela que a gente tinha, ok? Então, pode sim fazer a tua prova real nesse exercício. E 3. Resolva a equação usando a fatoração. Como será que a gente resolve uma equação agora usando a fatoração? É com você, já volto.
Preciso resolver uma equação e usando a fatoração. Então, o que nós fazemos? Procuramos um fator comum. Então, olha lá, eu tenho duas parcelas apenas. O que eu tenho na primeira parcela que eu também tenho na segunda? A letra M e o número 4, né? 8 é 4 vezes 2. Então, eu tenho 4 e tenho M. O que sobra da primeira parcela? O outro M. O que sobra daqui? Apenas o 2. E copia igual a zero, porque ela era uma equação. E o que acontece, gente, quando você tem um produto que dá zero? Quando nós temos um produto dando zero, é porque um dos dois fatores tem que ser zero. Senão, não tem como o resultado da continha de vezes dar zero, tá bom? Então, ó, ou 4m é igual a zero, e 4 vezes quem que dá zero? Só se o m mesmo for zero. Ou o segundo carinha, que é m mais 2 igual a zero. Então, mais 2 passa para o outro lado, menos 2. Ou seja, juntando o menos 2 com mais 2 dá zero. Então, eu tenho a resposta da minha equação aqui. Para que essa equação dê zero, significa que a letra M tem que ser zero ou tem que ser menos 2, ok? E aí está resolvida a solução da minha equação. Coloca bonitinho em ordem crescente, ó, menos 2 e 0, tá bom? Entre chaves. O que vimos nessa aula, gente? Fatoração por agrupamento, onde aparentemente eu não tenho um fator comum a todo mundo, mas eu tenho um fator comum em partes. Então, aplica isso e aplica de novo e nós conseguimos fatorar a nossa expressão, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um grande abraço!